Olá, amigos. Que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos contar para vocês a história de Radamés. Radamés é uma personalidade que viveu aos tempos de Jesus. Conheceu Jesus. E a história dele nos traz profundas reflexões para todos nós que buscamos Jesus, para todos nós que lidamos na doutrina cristã e temos o título, a conotação de cristãos. Contarei com a minha emoção a história deste sublime espírito. Na estrada de Damasco, saindo da Galileia, passando pela Síria, lá ainda existe um monte, na época de Jesus, chamado Hermon. É uma montanha muito alta que naqueles tempos ela estava sempre coberta de gelo. Portanto, as suas geleiras, apesar daquele calor intenso durante o dia, mantinham toda a planície em seu entorno com uma fertilidade muito grande para os agricultores e criadores de animais. É deste Monte Hermon que naquele tempo abastecia praticamente o Rio Jordão. E nessa planície morava uma família muito paupérrima, numa choupana. Morava ali Radamés, sua esposa Sara, sua filha Joana, de 10 anos, e seu caçula de 8 anos, Jonaquim. O que caracterizava esta família, tornando-a especial, era que Joana, a filha mais velha, era uma menina totalmente dependente dos pais. Vivia praticamente uma vida vegetativa. Era paralítica. Ela apenas comunicava-se com o mundo pelo olhar e um simplório sorriso. E eu gostaria de lembrar que naquela época de Jesus, a cultura dos judeus, segundo eles entendiam, o casal, para ser abençoado por Deus, considerado abençoado por Deus, eles tinham o varão, os filhos masculinos. As filhas femininas, para eles, eram apenas meninas que seriam instrumentos para servir seus maridos e procriar filhos. Portanto, uma outra característica da cultura daquele tempo é que aqueles casais que porventura nascessem algum filho deficiente ou excepcional, era considerado um casal castigado por Deus. Era um castigo de Deus. Agora imaginemos quando este filho excepcional fosse do sexo feminino, no caso de Joana, a filha de Radamés. Então Radamés, apesar de não ser judeu, não pertencer à tribo de Israel, à descendência de Israel, mas naquela região ali no entorno, como a influência dos judeus era muito grande, ele temia as retaliações que pudesse sofrer fisicamente, porque moralmente ele também sofria, porque todos o achavam
que ele era um grande contraditor das leis divinas e pelas quais ele estava sendo castigado com aquela filha. Então ele mantinha a sua família quase que no anonimato. Trabalhava nas agriculturas naquela região, diarista, porque ele não tinha condições de comprar um pedacinho de terra. Certa feita passou por aquela região um viajante, um caixeiro, vendedor de tapetes e de tecidos. E como esse viajante era um homem muito comunicativo, ele permaneceu naquela região vendendo para aqueles agricultores e começou então a ouvir a história deles. E dentre as histórias que contaram a este caixeiro viajante, mascate, né, se a gente possa dizer, falaram da dificuldade que Radamés estava passando. Que quando tinha trabalho, ele ganhava algum trocado, mas de vez em quando faltava, porque o serviço de agricultura sempre é assim. Tem um período de muita ascendência no trabalho e um período de descanso. E ele então pediu o endereço de Radamés e foi lá na casa de Radamés visitá-lo para levar um donativo. Chegando lá no casebre, bateu a cerca, a porta. Radamés veio atendê-lo timidamente e ele se apresentou e perguntou: escuta, é aqui que mora, é você, Radamés? Você tem uma filha doente, é verdade? Disseram-me que ela é paralítica. Radamés ficou um pouco acanhado com aquela questão, com medo. Então o caixeiro disse: olha, eu não vim fazer mal, eu vim lhe trazer um donativo. Eu soube que você está passando por dificuldades, mas eu gostaria de ver tua filha. Radamés sentiu um tanto quanto constrangido, amedrontado, mas ele não podia se negar a receber uma ajuda. Ele estava precisando. Então, chamou Joana, a Sara, a sua esposa, que veio então com aquela menina. Era uma menina de 10 anos de idade, mas tão esquálida, tão pequena, se eu posso assim dizer, que ela não pesava mais do que 15 quilos. Quando o caixeiro, o mascate, viu a menina, logo ele foi diagnosticando e disse: essa menina está possuída pelo demônio. Aquilo para Radamés e Sara foi um choque. Ora, como ousa um estranho dizer? Radamés sabia que aquela criança era inocente, ela não tinha meios de comunicar-se com o mundo. Como poderia? E ele disse: olha, só tem um recurso para você, disse o caixeiro. Procure Jesus, um profeta de Nazaré, da cidade de Nazaré. Ele é um profeta que está fazendo verdadeiros milagres. Dizem as pessoas que ele ressuscitou mortos, que está curando leprosos, levantando paralíticos, expulsando demônios das pessoas. E a sua filha está possuída pelo demônio. Isso é o demônio. E se você não cuidar disso, Radamés, disse o caixeiro, os donativos que você recebe vai ficando minguado, porque as pessoas não vão te ajudar. E você colocará sua família em risco. Dito isto, ele entregou ali uma quantia de dinheiro, alguns alimentos, umas roupas, e partiu. Radamés entrou para dentro junto à esposa. A esposa sentou com Joana no braço, chorando. Radamés com os olhos merejados de lágrimas de tristeza. Disse: eu não acredito. A
nossa filha não está possuída pelo demônio porque Deus não permitiria. Jamais eu faria qualquer mal à minha filha, eu não abandono ela, disse Radamés, nós não abandonaremos ela. E ficaram em silêncio por minutos, pensando nas palavras tão doloridas que aquele moço disse. Lá para de madrugada, Radamés chamou a esposa e disse: olha, eu tive pensando no que aquele homem falou. Sara voltou-se a ele e disse: olha, não pense que eu vou abandonar Joana. Não, não é isso. Nós não iremos abandonar Joana. Jamais. Joana é a razão da nossa vida. Mas eu vi naquela fala daquele homem alguma coisa que está me machucando. O que é, Radamés? Disse Sara. A possibilidade de nossa filha ser curada. Se nós levarmos nossa filha até Jesus, e se ele curar nossa filha, que alegria será? Sara disse: Radamés, mas como nós iremos daqui lá, é tão longe? Esse tal de Jesus, ele não vem por aqui, isso é judeu. Os judeus não saem de seus territórios. Ele disse: mas e se nós não formos? Ficaremos amargando a vida toda esta oportunidade perdida. Radamés, disse Sara novamente, como nós vamos viajar? Nós não temos recursos, nem sequer um cavalo, uma condução não temos. Sara, disse Radamés, nós temos o amor que nós temos pela nossa filha, a esperança de curá-la, nos dará força para vencer essa viagem. Sara pensa e disse: você tem razão. É loucura, mas você tem razão. Vamos. E assim eles se prepararam durante alguns dias, estocando alimentos que pudesse levar. E partiram então daquela região do Monte Hermon em direção à Galileia. Ele, a esposa, que carregava, revezando carregar a menina Joana, e Jonathan, um menino de 8 anos, frágil também. E eles viajavam, os meninos cansavam, tinham que descansar, a viagem foi longa, cansativa, exaustiva e por muitos dias. Ficaram sabendo no meio do caminho, quando perguntavam os viajantes onde poderiam encontrar Jesus, o profeta, e todos eram unânimes em dizer que era em Nazaré. Ele era um profeta de Nazaré, mas não sabiam dizer exatamente aonde. Então eles partiram e chegaram à cidade de Nazaré. E por lá ficaram sabendo o endereço da casa, supostamente de Jesus, de José, o carpinteiro, e Maria, sua mãe. Bateram ao portão. Maria, nesse período, já estava viúva. Maria os recebeu e ele perguntou: nós viemos, e contou toda a história, disse: olha, nós viemos na expectativa de que Jesus pudesse curar nossa filha. E contou tudo o que ocorreu, as pessoas que disseram que ela estava possuída pelo demônio. Maria, maternalmente, os acolheu com muito carinho, os pôs para dentro, arrumou alimentos para eles que estavam famintos. E depois de alimentá-los, disse: olha, meu filho não está mais aqui. Ele provavelmente está em Cafarnaum, está pregando um reino diferente na face da terra, o reino de Deus. Eu vou mandar um mensageiro buscá-lo, ele virá com certeza, ele curará a sua filha. Radamés
olhou a Mãe Santíssima e disse: Senhora, nós agradecemos a sua hospitalidade, mas eu preciso retornar o mais breve possível. Estou sem trabalhar, lá é nossa vida. De manhã partiremos então para Cafarnaum, encontraremos seu filho e de lá nós retornaremos à nossa terra. Maria insistiu, mas por mais que insistisse, Radamés era um homem decidido e nada mudou. Maria então no outro dia arrumou alguns pães, peixe fritos, enfim, alimentos para os suprimentos para a sua viagem. E disse a ele: olha, se tu, quando encontrares meu filho, diga a ele que foi eu que pedi para ele curar tua filha. Eu tenho certeza que ele vai curar essa menina que é um anjo. E assim eles partiram para a cidade ou aldeia, né? Às margens do lago de Genezaré, de Cafarnaum. Já era ao entardecer, com tantas vielas, com tantos caminhos, eles se perderam, estava escurecendo. E começaram então a descer uma trilha de escarpas, de pedra, na grande montanha, e logo escureceu. E com esse escurecimento ficou difícil caminhar. Eles carregando, segurando pela mão o menino Jonas, e carregando nos braços a Joana. Em dado momento, Sara disse: nós precisamos parar, não temos como descer. E foi numa daqueles momentos difíceis, naquela escuridão, Sara escorrega e solta a mão de Jonas, que é o menino, para se apoiar na pedra, enquanto Radamés estava com Jonas nos braços. A criança se assusta, o menino Jonas, que de 8 anos, se assusta, quis correr em direção à mãe, tropeça e cai. Ladeira, morro, pedras abaixo. Sara grita: meu filho, meu filho. Radamés então entrega rapidamente Joana aos braços de Sara e desce desesperado para ir ao encontro do filho que estava desfalecido lá embaixo. Ele chega, observa, a criança estava com a fratura exposta na perna, desmaiada. Ele então pega a criança e de uma habilidade ele vai subindo com muito cuidado até chegar. E diz: ele está vivo. Sara diz: nós precisamos encontrar um lugar onde nós possamos parar, dormir, cuidar do nosso filho. Mas estava difícil, as pedras, a descida era muito íngreme. Então, em dado momento já, eles chegaram na base da montanha. O dia já estava clareando, o sol apontava os primeiros raios, havia uma gruta, eles encaminham para lá. A criança ainda estava desfalecida. Joana apresentava sinais de muita fraqueza. Radamés ajoelha-se ao chão e diz: meu Deus, por quê? Por que todo sofrimento comigo? Sara, naquele momento, diz: Radamés, não é hora de lastimar. Vá buscar esse Jesus. Nós não podemos ir, traga ele até aqui. Vá, antes que seja tarde demais. Radamés, sem mais delonga, não tinha o que discutir, deixou a sua família naquela gruta e parte em direção à suposta Cafarnaum. Porém, o caminho se perde também. E vai parar na aldeia de Dalmanuta. Chegando lá, ele fala com as pessoas onde estava Jesus. Então, o pessoal diz: não, Jesus, dificilmente ele vem por aqui. Geralmente ele fica em Cafarnaum,
É provável que ele esteja lá. E apontaram: o caminho é por aqui. Então, Radamés conta a história para aquele povo, falou: olha, minha esposa, meus filhos, assim contou, está em tal lugar. O pessoal, muito caridoso, muito amável, disse: olha, vá em busca de Jesus, nós iremos atrás de sua esposa e pode ter certeza, vamos ajudá-los. Fique tranquilo, vá. E Radamés então parte em direção a Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, já buscando as margens do lago onde ficavam os barcos, Radamés então pergunta a um dos pescadores que ali estavam onde ele encontraria o profeta chamado Jesus. E disseram a ele: olha, Jesus não está, ele está em peregrinação junto com os seus discípulos. Mas quando ele volta, ele sempre fica na casa de Simão. Apontou a casa de Simão. Ele disse: mas, meu Deus, como é que eu faço para encontrá-lo? Os pescadores disseram: olha, o melhor que você faz é esperá-lo, porque ele não tem paradeiro. Ele fica 4 dias, 3 dias, e parece que já tem uns 2 dias que ele está fora. Mas eu não posso, minha família está assim, contou. Eles falaram: olha, eu não tenho o que fazer. Espere, é melhor do que você procurar Jesus por aí. Vocês podem desencontrar, aqui eu tenho certeza que você vai encontrá-lo. E os pescadores ofereceram a ele a casa, né, a hospedagem, e ele preferiu, disse: olha, eu gostaria, se vocês puderem me ajudar, eu durmo nos barcos aqui, não tenho o que fazer. E por 2 dias ainda em seguida, Radamés passou, dormindo e nas margens daquele lago, de vez em quando alimentado pelos peixes e alimentos que os pescadores traziam para ele. Naquela noite, Radamés estava desesperado. De manhã, era uma manhã cedo, ele acordou com barulho de pessoas, de aglomerações, ele levantou e percebeu que uma multidão vinha acompanhando um homem diferente, era um profeta, era novo, alto, bonito, era diferente dos outros. Supostamente ele imaginou que era Jesus e correu em direção à multidão para falar com Jesus. Só que chegando lá, ele percebeu que não era impossível chegar até Jesus, porque a multidão disputava ficar próximo de Jesus. Ele acompanhou, Jesus levou aquela multidão aos arredores do lago, fez preleições, enfim. Ele não teve jeito de se aproximar para ter uma conversa particular com Jesus. À tardinha já, o sol declinava-se. Simão e os discípulos dispersaram a multidão e levaram Jesus para casa para descansar. Ele tentou, mas não teve jeito. No desespero, já à noite, ele procura então a casa de Simão. Eu preciso falar com ele. Minha filha está, minha família. Ele bate, Simão vem atendê-lo. Ele disse: olha, moço, eu quero falar com Jesus. Simão rispidamente disse: olha, infelizmente não. Amanhã Jesus conversa com vocês. Ele teve o dia todo aqui com vocês e agora é hora de descansar. Radamés, então, naquele momento, desesperado, vendo que era impossível, apelou e disse: olha, quem me mandou vir falar com ele, eu tenho até um recado para ele, foi a mãe dele, Maria. Simão assustou. Mãe de Jesus mandou um recado por você? Sim. Simão, desconfiado, entrou para dentro, falou com Jesus. Jesus, antes de Simão falar qualquer coisa, Simão disse a Simão: mande eu entrar. Radamés entra. Jesus estava ali. Radamés não sabia o que dizer diante de Jesus. Como sempre, era um hábito, era quase uma cultura, as pessoas se ajoelharem, pôr o rosto ao solo. Radamés ajoelhou-se, pôs o rosto aos solos e começou a chorar. Simplesmente começou a chorar.
Jesus disse a ele: Radamés, se levanta, tem de ânimo, levanta. Radamés se levantou e olhou para Jesus e disse: mas o senhor me conhece? Eu conheço. Como sempre Jesus dizia: eu conheço minhas ovelhas pelo nome, eu sou o bom pastor. Senhor, se o senhor me conhece, o senhor sabe que eu vim aqui. E contou então toda a história da sua filha. Disse: Senhor, ela é a razão da minha vida. Disseram-me que ela está possuída pelo demônio e só tu podes expulsar esse demônio. Eu não acredito, mas minha filha está assim. Radamés estava tão empolgado com o problema de Joana que esqueceu até do ferimento, né, da perna quebrada do filho, Jonathan. Não falou nada. Jesus, então, após uma breve conversa, disse a ele: Radamés, volta para casa, volta para a tua família. Eles precisam de você. Ainda hoje, a tua filha estará curada. Quando ele disse: ainda hoje a tua filha estará curada, Radamés se encheu de esperança nova. Ele quis agradecer a Jesus. Jesus disse: vá, tua família precisa de você. Radamés saiu. Simão, muito curioso, estava lá de fora, né, esperando ele, e disse: o que o mestre falou? Ele falou que minha filha ainda hoje estará curada. Simão disse: se Jesus falou que tua filha está curada, tenha certeza disso, ela estará curada. Amanhã você vai encontrar ela andando para todo lugar. Simão disse amanhã, o Radamés disse: amanhã não, eu vou embora agora. Pô, Simão, mas pera aí, rapaz, calma. É noite, é difícil encontrar caminhos. Eu falo: não, me viro, eu não aguento ficar, eu vou. E ninguém segurou Radamés. Radamés então parte de Cafarnaum em direção a Dalmanuta e a gruta onde ele deixou sua família. Ele estava ansioso para saber o que estava acontecendo, ainda mais agora que a promessa da cura de sua filha. Quando ele chegou em Cafarnaum, quando ele chegou próximo, né, da gruta aonde ele tinha deixado a família, o dia estava clareando. Estava clareando o dia. De longe ele percebeu que havia algumas pessoas, mulheres, ao lado da sua esposa, que saía de dentro da gruta com algo embrulhado na mão, no braço. Ele achou estranho, mas não pensou em nada. Correu em direção à esposa. Quando ela ouviu, ela gritou em prantos: Radamés, Radamés, por que você demorou tanto? Você não encontrou esse Jesus? Ele não queria entender aquele desespero, e ela disse: a nossa Joana morreu. Radamés, você não encontrou Jesus? Radamés naquele momento se lembra da conversa há horas que ele teve com Jesus, que Jesus havia lhe prometido que ela seria curada. Ele aproximou-se, olhou, realmente a filha estava morta. Ele olhou para ela e disse: não encontrei Jesus. Eu não encontrei esse profeta que nos indicaram. Eu encontrei um impostor que brincou com meus sentimentos. Vamos enterrar nossa filha e voltar para nossa terra, de onde nós nunca devíamos ter saído. Assim,
meus irmãos, nós encerramos essa primeira parte dessa história maravilhosa. No próximo bloco, vamos continuar para vocês compreender essa história. Que Deus nos abençoe.